Olá, abençoados, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Palavra em Graça, do verdadeiro Evangelho, genuíno Evangelho, a graça do Senhor Jesus Cristo, alimento sólido para os adultos espirituais, não para as crianças. Hoje, quinta-feira, 11 de março de 2021, estamos chegando aí ao final de mais um dia e eu espero de todo o coração que você tenha tido um dia abençoado, que tenha sido o melhor dia da sua vida, melhor do que hoje, só amanhã, dia 12 de março, porque nós vivemos de glória em glória e de vitória em vitória. E ainda que os problemas tenham aparecido, ainda que as lutas tenham aparecido, sabemos que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Veja, irmãos, eu costumo dizer, sem luta não tem crescimento. Quando você vai para uma academia, seja para adquirir resistência, seja para adquirir uma forma física melhor, você não vai conseguir resultado se não houver esforço da tua parte. Se você quiser uma massa muscular maior, você vai ter que pegar bastante peso, comer bastante proteína. Se você quiser uma resistência maior, você vai ter que correr bastante, os pulmões vão dilatar, você passará então a correr cada vez mais distâncias maiores sem muito sacrifício. Assim é a nossa vida espiritual. As lutas muitas vezes produzem aí para nós habilidade cada vez maior de poder reger a nossa vida debaixo da graça do Senhor, segundo o Espírito de Deus e não segundo a carne. Produz em nós paciência, produz em nós bom ânimo, produz em nós uma fé sólida, não uma fé que muita gente tem aí, é a fé natural, né? Muitas pessoas dizem que tem fé, mas é aquela fé natural, aquela fé que todo mundo tem. A verdadeira fé, o fruto do Espírito que a palavra de Deus diz ali, a fé, só tem aqueles que realmente vivem segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja e determina, nos orienta, a fazer. E graças a Deus. E uma dica que eu dou para você, chegando na sua casa, deixa fora ali do portão todos os seus problemas. É difícil, não é fácil. Demorei muito tempo para conseguir isso. Mas você chegou na tua casa, não vai conseguir resolver problema do trabalho, não vai conseguir resolver a maioria aí das dificuldades que apareceram durante o dia. Só no dia seguinte ou só na segunda-feira você vai conseguir resolver. E tem muita gente que perde o final de semana, perde sua noite de descanso, perde os momentos bons que a vida ela produz para cada um de nós, tentando resolver esses problemas, sabe, esquentando a cabeça, queimando os neurônios. Descanse no Senhor e tudo será resolvido para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom, o tema dessa mensagem é bem simples e diz assim: a graça de Deus produz maturidade espiritual nos seus filhos. A graça de Deus produz maturidade espiritual em seus filhos. E para nos ajudar, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Hebreus 5, versículo 12, 13 e 14. Vou ler o versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Irmãos, quando Paulo escreveu esta epístola aos Hebreus, ele tinha um objetivo, de mostrar a esse povo que o sacrifício de Cristo foi suficiente para
declarar cada um de nós na face da terra, os filhos de Deus, como salvos, abençoados, livres de todo pecado, livres de toda a maldição. Paulo tinha o objetivo de mostrar aos hebreus que Jesus foi o maior de todos os sumos sacerdotes, maior do que qualquer outro que passou ali segundo a vontade de Deus. Jesus não ofereceu sacrifício de animais, mas ofereceu a si próprio como sacrifício pelos pecados da humanidade. E este sacrifício seria único. Do contrário, seria necessário que ele morresse todos os dias, a cada minuto, para que pudesse aniquilar o pecado. Então o pecado já havia sido aniquilado uma vez por todas. A lei havia se encerrado na cruz. Mas os hebreus, infelizmente, segundo a palavra de Deus, diz que eles eram como crianças, meninos espirituais. Veja, muitas pessoas que estão aí em supostas denominações acham que a criança espiritual é aquela que às vezes vai e volta para a igreja, não participa do círculo de oração, não participou da campanha, não participou da suposta ceia, mas na verdade a criança espiritual é o que não suporta a graça de Deus, não está apto para entender a graça de Deus, está ainda apegado à lei de Moisés. E Paulo fala o quê? Haveis feito de tal maneira que necessitais de leite. Veja, apesar de Jesus dizer que aquele que não se fizer como uma criança não herdará o reino de Deus, a criança que Jesus está se referindo ali é uma analogia ao quê? A inocência que a criança tem, a simplicidade, o perdão, o coração aberto, né? Mas não a dependência. Nós não podemos ser dependentes. A criança, ela depende de um adulto para comer, ela depende de um adulto para se trocar, ela depende de um adulto para poder tomar banho, para atravessar a rua, para ir para a escola. Ela não tem autonomia, ela não tem autoridade ainda sobre a sua vida. E não é isso que Jesus espera de nenhum de nós. O crente que ainda vive debaixo da tutela da lei, ele ainda é uma criança. Ele depende de tudo, ele depende de subida ao monte, ele depende de óleo de unção, ele depende da autoridade do pastor, ele depende de culto de quebra de maldição, ele depende de Satanás para você jogar a culpa sobre ele. O adulto espiritual é aquele que ele já toma as suas responsabilidades e jamais nega aquilo que Jesus fez por ele lá na cruz. O que eu quero dizer? É aquele que sabe que quando algo ruim pode ter acontecido, talvez seja fruto das obras que ele mesmo fez, mas ele não vai buscar um bode expiatório para poder lançar, e ele sabe que ele não depende de campanha, não depende de jejum, não depende de nada, ele só precisa da fé que ele tem em Jesus, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para aniquilar a lei, aniquilar essas obras mortas e torná-lo um abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém? Abba, Pai. Então, Paulo dizia ali para os hebreus que passado o tempo, já passado por tanto tempo, aquele povo, muitos ali já deviam ser mestres, já deviam estar falando da graça, já deviam estar falando da suficiência do sacrifício de Cristo, mas ainda estavam apegados a essas obras mortas. Quantos estão aí 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja e não conseguem entender a graça? Porque a graça, ela exige algo de nós. Coragem. Para que você
entenda a graça, você precisa ter coragem. Coragem para renunciar o seu próprio eu, coragem para reputar, jogar fora tudo aquilo que você aprendeu no sistema, coragem para assumir as suas responsabilidades. Amém? Então a graça ela precisa de coragem. Esses irmãos que você vê aí anunciando a graça do Senhor, aqueles que estão aí debaixo da graça desta nova aliança, deste novo pacto, precisaram ter muita coragem para renunciar, porque uma das coisas que mais grita dentro de nós é o nosso eu. Nossa carne ela não quer jamais assumir que ela está errada. Não é possível que eu tenha aprendido errado, não é possível. Nós sempre estamos querendo o quê? Achar uma justificativa para provar que estamos certos. E para que nós pudéssemos conhecer a graça, nós tivemos que abrir mão de tudo isso para poder receber o vinho novo, jogar fora o odre velho e receber o vinho novo. Por isso, aqueles que estão apegados ainda à obra da lei são meninos, são crianças espirituais e não podem receber o alimento sólido. A criança você consegue tratá-la com leite, alimentá-la com leite durante um período da sua vida, mas conforme ela vai crescendo, ela necessita de alimentos mais sólidos, ricos em vitaminas, proteínas, sais minerais, para que ela crie imunidade contra doenças, bactérias, vermes, para que os ossos cresçam saudavelmente. Você não pode somente tratá-la com leite. A mesma coisa é o nosso espírito. Nós aprendemos ali, entendemos, mas chega um momento que Deus ele quer dar a nós um alimento mais sólido, quer dar a nós um alimento mais rico. E para isso nós precisamos estar preparados. Então o menino e a criança não é aquele que faltou no culto, não é aquele que não foi no ensaio de louvor. A criança espiritual é aquele que vive debaixo da tutela da lei e não consegue de forma alguma receber o alimento sólido que é a graça. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Aquele que ainda está debaixo dessa tutela da lei, do sistema religioso, achando que está debaixo de autoridade espiritual da igreja, do pastor, do apóstolo, do presbítero, é uma criança. Não entende que a maior de todas as autoridades é Cristo. Não entende que ele não precisa mais sacrificar, porque o único sacrifício válido é o de Deus, é o de Jesus lá na cruz. E o versículo 14 para finalizar. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então veja, o alimento sólido é para quem? Para os perfeitos. Poxa, vocês se autodenominam perfeitos? Sim, em Cristo nós somos perfeitos, em Cristo não há defeito, Cristo nos olha espiritualmente. Cristo, nossa carne voltará para o pó e o nosso espírito perfeito voltará para Deus. E sabendo disso, Jesus ele nos alimenta cada dia mais com alimento sólido, com a graça do Senhor. Nós olhamos as coisas de maneiras diferentes das crianças espirituais. A criança sente medo de tudo. O adulto espiritual sabe que o pai está o guardando de tudo. A criança ela precisa achar um culpado para seus erros. Veja, o pai quando olha, quem fez isso? Quem quebrou isso? Ah, não fui eu. Ou foi fulano. O adulto espiritual, não fui eu que quebrei. Assim como Davi errava, mas assumia que errava. Por isso era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo em muitas vezes sendo um péssimo rei, um péssimo pai, um péssimo amigo, mas quando errava, não jogava a culpa em ninguém. Ele assumia os seus erros, por isso era um adulto espiritual. E por isso Deus dizia que ele era um homem segundo o seu coração. Assim somos nós em graça.
Não buscamos diabo algum, Satanás algum, para lançar a culpa dos nossos erros, mas de melhor a melhor, de glória em glória, de vitória em vitória, nós andamos sendo melhores a cada dia que passa, lutando para vencer a nossa carne, a nossa vontade, sabendo que não é diabo algum que nos atenta, o maior adversário é a nossa carne. Isso são obras de um adulto espiritual. E quem é adulto espiritual está apto a receber cada vez mais o alimento sólido. Hoje uma feijoada, amanhã um baião de 2, no outro dia lá uma muqueca, no outro dia uma fava, né? Um abraço aí para os meus irmãos nordestinos. Eu costumo dizer, eu nasci em São Paulo, mas meu estômago é nordestino, porque eu adoro comida nordestina, buchada, né? Só pode comer isso quem tem estômago forte. Aquele que não tem estômago forte vai desandar, né? Vai dar uma desinteria. Veja, hoje as crianças estão acostumadas, até nós mesmos, a tomar esse leite de caixinha, mais misturado com água, com conservante, com um monte de coisa. Se você for para um sítio, para uma fazenda e tomar o leite puro ali saído da vaca, você pode ter certeza que é tomar e correr para o banheiro, porque o estômago não está preparado. Assim é o crente apegado às obras da lei. Você fala da graça para ele, ele dá uma desinteria nele, ele não consegue aceitar, o ser dele não consegue aceitar. Mas quando ele se esforça, quando ele determina sobre a vida dele que tudo aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que ele havia comido e se alimentado estava errado, e que a partir de agora então ele deseja comer do verdadeiro e genuíno alimento, que é a graça do Senhor, Deus renova. Deus tira o vinho velho, Deus tira aquele estômago velho e coloca um estômago novo, né? Fazendo uma analogia aí com o odre. E ali consegue colocar o verdadeiro alimento sólido. E nós não rejeitamos mais. Por quê? Porque rejeitamos já o alimento velho e agora estamos aptos, renovados para poder receber o alimento novo. Por isso, meu irmão, a graça de Deus, ela nos torna cada vez mais fortalecidos na presença do Senhor Jesus, fortalecidos para enfrentar as lutas e os problemas desta vida, fortalecidos para verdadeiramente fazer a diferença aqui na terra, para vivermos reinando em vida com nossas famílias, na sociedade, na nossa vizinhança, em nome do Senhor Jesus Cristo. A graça, ela produz em nós responsabilidade, a graça produz em nós força, a graça produz em nós riquezas espirituais. Em nome de Jesus, tome posse desta palavra. Você que já vive em graça, se fortaleça cada vez mais. Você que está aprisionado, como eu estive durante muito tempo, como muitos irmãos que aí anunciam a graça também estiveram, em nome de Jesus, quem pode tomar essa decisão de receber o alimento genuíno de Deus é somente uma pessoa, e essa pessoa é você. Jesus está de braços abertos, pronto para te alimentar com alimento rico e sólido. Pare de se alimentar com leitinho aí, porque o leite ele não sustenta. Jesus ele tem um leite, um alimento muito mais rico que o leite, né? Muito mais rico que o leite. Jesus tem um alimento sólido, espiritual, para alimentar você e para que você se fortaleça e viva nesta terra reinando em vida. Meu amado irmão, desejo a você melhor noite da sua vida, o melhor dia da sua vida, melhor do que hoje. Você que está assistindo esse vídeo, não sei o dia que você vai assistir, só amanhã, porque vivemos de glória em glória e de vitória em vitória. Que a graça e a paz do Senhor sejam abundantes sobre você e sua família. Forte abraço.